Acabei de chegar aqui no aeroporto aqui de Sorocaba. Hoje eu trouxe a Larissa nesse aeroporto para fazer o passaporte dela. E por incrível que pareça, esse aeroporto aqui em Sorocaba é internacional. Quando a Larissa falou, amor, marquei meu passaporte para fazer no aeroporto internacional de Sorocaba. Eu tomei um susto, que eu fiquei surpreendido. Mas ele tem esse nome de internacional, porque hoje esse aeroporto aqui se tornou referência de forma global em manutenções de aeronave, tá? Principalmente de jatos. Hoje, uma das maiores empresas de jatos aéreos que existe no mundo, que é a Embraer, está localizada aqui em Sorocaba também. Então, por isso que se tornou internacional, porque todos os jatos praticamente do mundo vêm aqui fazer suas manutenções. Então, outro ponto que quero compartilhar com vocês, que esse aeroporto tem a Polícia Federal. E isso é muito bom, porque aqui é muito vazio. Então, quem for fazer aí a renovação de passaporte ou qualquer coisa do tipo que envolva a Polícia Federal assim, aqui é uma ótima opção em São Paulo. Assim, não fica tão longe do centro de São Paulo, fica mais ou menos 1h20, mas se você comparar o trânsito, que é para chegar, tipo, por exemplo, no Shopping Eldorado, que tem uma outra Polícia Federal, que foi aonde que eu fiz o meu passaporte, é muito demorado para chegar, e é quase o mesmo tempo para chegar aqui. E aqui é muito rápido, então a Larissa já chegou ali, já fez o passaporte dela e já está liberada. Então foi muito rápido. Assim, esse aeroporto, de termo de estrutura, você não vai falar assim, nossa, que aeroporto bonito, que aeroporto com a estrutura mais linda que existe. Ele é o básico. Para quem vai pegar seu jatinho ali particular, seu helicóptero particular, ele atende perfeitamente. E quem vai fazer o passaporte, então melhor ainda. Porque não tem fila, não tem quantidade de excesso de pessoas, então é muito rápido. Agora, para outras coisas, assim, é bem básico mesmo. Não tem voo comercial, não tem nada disso. É apenas o atendimento básico. E fora que é o primeiro aeroporto que eu vejo assim, que o estacionamento é gratuito. Mas também vai querer o quê, né? Não tem muito movimento. E fora que tem uma molecada ali que transforma o estacionamento ali de campo de futebol, a garotada ali se divertindo. Só passamos ali na praça de alimentação aqui do shopping e a gente resolveu entrar aqui no Carrefour porque a gente tá precisando comprar a nova TV lá da sala, né? Porque vocês sabem aí, tá acompanhando o canal e tá um maior dilema a troca da nossa TV. E olha o que a gente encontrou aqui, a nossa TV, que chegou 2 vezes quebrada lá em casa. E olha essa mancha que tá na TV aqui do mostruário da loja. Isso confirma que realmente a gente não é para ficar com a marca Samsung. Porque assim, uma TV nova também, e olha o tamanho dessa mancha, sai fora. E aí, meu amor, TCL ou LG? Bom, não sei. Quem vai ajudar a gente vai ser os comentários aí. Olha, eu e a Larissa agora estamos namorando essa TV aqui da LG, que é a NanoCell. A gente tá muito no dilema se a gente leva ou não. O preço tá bom, porque dá para parcelar em várias vezes, mas a gente tá no dilema ainda, se vai nessa ou se vai numa da TCL, que a gente tá bem na dúvida ali também. Vocês viram aí que eu fui lá com a Larissa pegar o passaporte, depois a gente foi no shopping jantar, que a bichinha já tava com fome, e depois a gente passou no Carrefour porque o leva da TV ainda não acabou. E aí eu cheguei muito tarde em casa porque a gente viu uma promoção muito boa lá no Carrefour de Sorocaba e a gente correu aqui pro Carrefour de São Paulo para ver se tinha mesmas condições. Só que não tinha o modelo que a gente queria. Então o lema da TV ainda continua. Então vamos ver qual é a TV que a gente vai pegar. E hoje eu vou dar aquela dica top para vocês sobre os vistos americano, visto chinês e o visto mexicano. E qual que é a importância desses 3 vistos? Porque eu tirei os 3 vistos e eu vou falar a real para vocês. Só que antes de eu começar essa parte aí dos vistos, eu tô hoje aqui em casa com uma visita top aqui do meu primo. Ele tá com uma loja top de roupa, tá bombando, e eu vou trazer uma novidade agora para vocês. Pega aí. Então, pessoal, vou apresentar para vocês o Kaique. O Kaique é meu primo aqui, ó, e ele tem um recado especial para vocês. Pega aí. Fala aí, galera, beleza? Prazer, meu nome é Kaique, sou proprietário da loja 2K Store, loja de artigos esportivos, roupas dry fit, de academia. E o que acontece? Eu vi o vídeo do Matheus no YouTube com a meta de querer emagrecer. Então eu vim aqui hoje na casa dele, presencialmente, trazer um kit de roupa para ele, para incentivar a ele chegar na meta dele. E qual que é a meta? 82 quilos. E ele vai alcançar. E quando ele alcançar, eu vou retornar aqui novamente
Vou trazer um outro kit para ele de roupa. Hoje eu trouxe GG, por conta que ele tá um pouquinho mais forte. E quando ele alcançar a meta dele, eu vou trazer no tamanho M para ele. Fechou, galera? Segue lá a gente no Instagram, 2K Stories, ok? E ainda o recado não acabou. Qual que é a novidade aí, Kaique? Seguinte, galera, segura. A novidade é essa. Quem vir pelo canal do Matheus, meu primo, quem vir pelo canal dele vai ter um cupom de 10% de desconto. O cupom tá aparecendo aí na tela. Vou soltar aí na tela para vocês aí o cupom especial para vocês que são meu inscrito, hein? Isso. Pega essa promoção. E esse cupom de desconto aí é por tempo limitado, né, Kaique? Exatamente, exatamente. Você que tá vendo o vídeo, já pega, já procura a gente na rede social, já chama, fala que veio pelo canal, manda o cupom lá, automaticamente 10% de desconto na loja toda. Ó, se você não perder tempo não, hein? Vai, corre lá e Corre, aproveita. Então, pessoal, para não perder tempo, eu já vou colocar a roupa aqui, a camisa, o kit que eu ganhei, para vocês verem que a qualidade é boa. Segura aí para vocês verem. Ó, então esse é o kit que eu ganhei, ó. Kit é bom, malha boa, só que tem um problema, ó, o short tá na metade da bunda aqui, ó, gente, ó. Então, a meta é essa, ó, emagrecer para usar esse short. A camisa ficou boa, mas a meta é usar uma M, não? É verdade, é verdade. Eu vou cumprir, se ele chegar lá, eu vou trazer um tamanho menor para ele, mas o shorts eu vou trazer um maiorzinho, porque tem que ter um combo aqui, né? Mas vou trazer, fica tranquilo. E a meta é entrar nesse short que não entrou, tá? Verdade. A situação, ó. Ô Kaique, conta aí um pouquinho dessa história do braço aí, meu. Ah, cara, a mulher é muito brava, meu. Me pediu pra lavar a louça, falei que não vou, que é o que mando na casa. Ela foi lá e fez o quê? Quebrou o cabo de vassoura do meu braço. Ah, agora tá enfaixado. Não, agora tá enfaixado. Não, mas fala a real, isso aí quebrou o braço de tanto contar dinheiro aí estourado na loja. Se Deus quiser, a gente vai chegar nesse ponto, mas ainda não. Ela vai chegar lá, se Deus quiser. Então chegou a hora que vocês estão mais esperando nesse vídeo, onde eu venho dar a dica aqui dos meus 3 vistos que eu tenho. O visto americano, o visto chinês e o visto mexicano. Muitos me perguntam, Matheus, mas por que você tirou o visto mexicano? Mas espera lá que eu vou te contar detalhe por detalhe desses 3 vistos. Então hoje eu vou te contar como que eu consegui esses 3 vistos de uma forma bem detalhada e de uma forma bem objetiva para que todos possam ter a clareza quando for lá fazer o processo, né, a entrevista para tirar esses vistos. E também vou fazer uma pequena classificação. Essa classificação é minha opinião, não é dado de nenhum lugar, sobre o processo de qual que é o mais difícil e qual que é o mais fácil. Inclusive até anotei tudo aqui no meu notebook para não deixar perder nenhum detalhe para vocês. Então já pega o seu caderno aí e anota essa primeira dica. Muitas pessoas cometem esse erro quando chega lá no consulado. E quais são esses erros? A questão de mentir ou inventar história, cara, isso é a pior furada que tem. E a gente tem um ditado popular que a mentira tem perna curta. E nessas embaixadas, a mentira tem mais perna curta ainda. Porque quando você preenche a sua documentação, envia seus documentos para a embaixada, tanto presencial ou de forma online, enfim, não importa como seja, você está passando a sua vida para eles. E eles têm acesso ao sistema do governo federal, então eles têm acesso à sua vida. Não queira inventar história lá na hora, lá entregar um negócio que não tem nada a ver com a sua vida, querendo inventar uma história, porque não vai rolar, gente, não vai rolar, vocês têm que se preparar. Então aqui a verdade é nua e crua, não invente história. Se você ganha um X de valor, fale para ele o valor que você ganha realmente. Não queira dobrar esse valor para você ficar bem na fita lá no momento e querer se superar como melhor, porque ele já sabe o quanto que você ganha. Outro ponto, se você quer visitar um país, por exemplo, eu quero visitar os Estados Unidos, fala que você quer visitar os Estados Unidos. Tinha um camarada na minha frente, durante o processo de entrevista do americano, que ele foi muito engraçado e ele foi muito tonto em falar isso. Ele já chegou na frente do entrevistado, lá na frente do cônsul, né? A gente é separado por um vidro, então tanto o que eu falo para eles, o que eles me escutam, vice-versa, é através de um microfone, né, e por uma caixinha de som, que por sinal às vezes fica bem ruim o som, mas enfim. Então ele falou bem alto e eu escutei do ponto da fila que eu tava, que ele chegou assim e falou: olha, eu vou tirar o visto americano porque eu quero ir para o México. O meu sonho é ir para o México, só que eu preciso do visto americano para entrar lá. E aí o cônsul pegou essa fala dele e falou: então vai tirar o visto mexicano, porque aqui está no lugar errado. Então não minta, não inventa história, porque a verdade sempre vai permanecer no final. E ele já sabe tudo da sua vida, ele só quer comprovar se você sabe ou não. A questão de despreparado para a entrevista é faltando documento,
faltando informação que você deixou de colocar no formulário ou algo assim do tipo. Sempre vá com seus documentos originais, documento em cópia. O que você puder de levar de informações importantes é ideal para isso. Não deixa de ir despreparado, faltando informação, porque qualquer erro básico, qualquer informação que você deixa de entregar ali, pode custar muito caro para você, pode custar seu visto ali que você pagou, gastou seu dinheirinho ali para tirar e acabou cometendo essa presepada. Então tome muito cuidado, não vá despreparado. E a questão também de querer entender o perfil que a embaixada busca. Por exemplo, eu estou indo tirar o visto americano para turismo e eu chego lá, eu falo que eu quero estudar nos Estados Unidos, porque é o meu sonho estudar lá. Cara, se você está indo tirar um documento que é para turismo, fala que é para turismo. Se for para estudante. Se for para trabalho, é trabalho. Não queira chegar lá e querer mudar as coisas no último minuto, no 45 do segundo tempo. Porque você não precisa entender o perfil que a embaixada está buscando para liberar a autorização de entrada no país. Seja sincero, se eu preciso de um visto de estudante, fala, eu preciso de um visto de estudante. Se é de trabalho, de trabalho. Não queira entender, eles não dão visto aqui de trabalho, mas vão querer tentar te tirar de estudante ou turismo para agradar eles. Porque o meu visto chinês é de trabalho. Então, quando eu fui tirar meu visto chinês, eu falei que eu precisava trabalhar, porque eu precisava fazer meu treinamento lá. Iria ficar um período de mais de 30 dias e eram atividades remuneradas. E não deu erro, eu consegui meu visto chinês de trabalho. E assim sucessivamente. Então não minta, se é turismo, se é trabalho, é trabalho. Agora eu vou compartilhar com vocês a questão de documentos básicos, tá? São documentos gerais que ambas embaixadas necessitam. Claro que pode ter um documento a mais que uma embaixada precisa, a outra não. Claro que vale a pena você pesquisar e estudar muito bem os documentos que você necessita para tirar o visto de cada país, tá? Mas para esses três que eu estou falando, China, México e Estados Unidos, o geral é... Então você tem que ter em mãos passaporte válido, comprovante financeiro, vínculo com o Brasil, endereço físico e histórico de viagem. Pessoal, histórico de viagem para outros países ajuda muito, mas é muito mesmo. Isso tem um peso que vocês não têm noção. E o que você puder colocar nos formulários, os países que você entrou com as datas de entrada e saída corretamente, isso é essencial, pessoal, é essencial, isso ajuda muito. Isso me ajudou muito no processo, principalmente do visto americano, que ele pede para colocar o máximo de países que você já visitou. Por que eu estou citando do americano? Eu acho, na minha opinião, que o visto americano foi o mais difícil que eu tirei, mas espera lá que eu vou chegar nesse tópico ainda. A questão do passaporte válido é essencial também, tá? Se você tiver com o seu passaporte vencido, pessoal, esquece, não vai rolar. Eu acho que você não vai conseguir nem preencher o formulário lá para enviar seus documentos. A questão do comprovante financeiro, como eu já havia comentado, é essencial, porque eles precisam saber se quando você chegar nesse país, se você vai ter dinheiro, cash flow, né, um fluxo de caixa bom para você se manter ali durante as suas férias, durante o seu trabalho, durante o seu estudo, enfim, para ver se você vai conseguir se manter no país de uma forma muito boa. Então, o comprovante financeiro é muito bom ter em mãos e sempre sinalizar com o valor correto, tá? Um outro ponto que não é legal, que eu vi gente sendo reprovado na fila e ouvi os comentários, é pessoa que pega uma quantidade financeira um dia ou uma semana antes para falar que tem uma certa quantidade alta na conta. Pessoal, o pessoal do consulado, da embaixada, puxa sua capivara antes da entrevista. E se eles verem que você movimentou sua conta dias antes só para mostrar que tem uma quantidade alta de dinheiro, eles vão te pegar na curva. Não compensa fazer isso. Seja real. Eu tenho tanto na conta. Seja real, mas não minta. Vínculo com o Brasil. Se você estuda, tem faculdade aqui, está estudando, se você tem CNPJ, se você é registrado via CLT, pessoal, isso também tem um peso muito forte, porque qualquer embaixada vai entender que você vai lá estudar, trabalhar ou fazer um trabalho e vai voltar para o Brasil porque você tem vínculo aqui, você tem as suas tarefas. Então isso é muito importante.
sempre deixar em ênfase o vínculo que você tem com o Brasil aqui. Endereço fixo, isso é essencial, pessoal, é essencial. Principalmente se você já mora 3, 5 anos no mesmo endereço, isso já ajuda muito. Ficar mudando muito de residência, eu sei que é bem complicado para algumas pessoas que moram de aluguel, mas enfim, mudar com frequência de endereço, a embaixada pode compreender isso aí como uma forma negativa, tá? Então, esse é um ponto ideal que vocês possam ter, não ficar mudando muito de endereço. Então agora eu vou começar a separar aqui o visto americano, o visto chinês e o visto mexicano. Então agora eu vou falar um pouquinho do visto americano, como que foi o meu processo. Um ponto número 1. Então, um ponto número 1 que vocês têm que preencher muito bem, que é o formulário DS-160. É um formulário que você consegue pegar lá no site da embaixada. Por que eu falo que você tem que preencher isso muito bem? Porque a partir desse formulário, o pessoal começa a te monitorar, tá? Então, tudo que você coloca lá, quando você chegar lá para falar com o cônsul, eles vão fazer um cara crachá. E qualquer informação que você der divergente do que você escreveu e o que você está falando, vai dar zebra, tá? Quando você tiver tete a tete com o cônsul, sempre respostas curtas e objetivas. Não queira prolongar suas respostas, não queira bater papo com o cônsul. O cônsul não está lá para ser seu amigo, ele está lá para fazer o trabalho dele. E o trabalho dele é bem rigoroso, porque ele tem a responsabilidade de escolher as pessoas que vai entrar no país dele ou não. Então não tente falar da sua vida pessoal, da sua família, do seu cachorro, do seu gato, do seu passarinho. Ele não quer saber disso. Seja objetivo. Essa é a dica que eu te dou. Outro ponto ideal para vocês é não chegar com um discurso pronto. É perceptível que muita gente durante a fila fica ensaiando ali o que vai falar, fica pensando ali o que o cônsul vai perguntar. Gente, isso não rola, não rola. Se o cônsul perceber que você está com um discurso pronto, ele faz uma pergunta nada a ver, só para quebrar sua perna e ver o seu desespero aumentar. E quando o seu desespero aumenta, significa que você não está preparada. E a probabilidade de você ser reprovada é muito, muito alta. Então não chegue com o discurso preparado. Outro ponto é o ponto que você sempre tem que deixar claro, que qualquer viagem que você fizer para os Estados Unidos, você sempre vai retornar para o Brasil. Deixe claro que o seu objetivo não é morar lá, é simplesmente um turismo, simplesmente para trabalho, treinamento, enfim. Não mostre que você vai ficar lá para sempre, mostre que você vai regressar ao Brasil. E deixe sempre claro a sua segurança financeira, que você não vai precisar do suporte do governo de lá quando você estiver lá, tanto para fins médicos, qualquer fins que seja que você depende do governo de lá ajuda. Mostre que você tem uma segurança financeira e tem um equilíbrio muito bom nas suas finanças. Durante a fila do visto americano, eu escutei duas frases que me marcou assim de uma forma bem clara. Visto não é sorte, é um processo que você se dedica muito para que você possa conseguir a sua aprovação. Então, quando você escuta assim, eu tive sorte de passar no visto, não, você se dedicou, você aplicou, se você foi bem claro e bem objetivo. Então, você foi objetivo, você estudou, não foi sorte. Uma outra frase que me marcou também lá na fila da imigração é que sempre você será um risco de imigração ilegal para o país que você está tentando entrar. Eles nunca vão te considerar como uma pessoa legal ou uma pessoa muito carismática. Então você, para eles, é um risco iminente. Se você mentir, fica pior ainda. Seja verdadeiro e para que você possa converter a confiança dele e assim você conseguir sua aprovação. Agora vamos falar um pouquinho aqui do visto mexicano. Muitas pessoas me perguntam, Matheus, por que você tem um visto mexicano se você já tem um americano? A resposta é simples, porque eu precisava fazer um treinamento no México e, por infelicidade do destino, o visto americano estava com uma fila muito longa de espera e não ia dar tempo de eu fazer esse treinamento lá no México, se eu fosse esperar o visto americano. E o prazo de espera para o visto mexicano estava de uma semana. Então a companhia pediu para eu tirar esse visto mexicano para que eu pudesse entrar no país deles. Depois que eu tirei esse visto mexicano, eu já logo consegui, passou um período, eu fiz a entrevista do visto americano e também consegui passar, graças a Deus. Mas assim,
O visto mexicano é tão difícil quanto o visto americano, porque ambos os países estão colados ali, então é um risco de imigração sempre ali iminente. Se você vai fazer o visto mexicano e você já tem o americano, eu garanto para você que você já tem 90% de aprovação, não tem problema algum. Mas se você não tiver o visto americano, isso se torna um pouco complicado e tão difícil quanto o visto americano. Então, o visto mexicano, eles pedem, é uma obrigação, ter o extrato bancário dos últimos 12 meses de todas as contas que você tem, não importa qual, eles pedem. No dia que eu fiz meu visto mexicano, eu esqueci de levar o extrato da minha conta bancária do C6 Bank, porque é um cartão que eu não uso muito. Eu tenho esse cartão por causa da tag do carro e eles me cobraram isso. E eu falei, olha, eu não uso essa conta, o que eu uso é só para passar no pedágio. Eu expliquei para eles e eu tomei uma chamada deles. Por um momento eu pensei que eu ia ser reprovado ali. Então comprovar sua renda é muito essencial e também comprovar que você tem um vínculo com o Brasil muito forte. Eu tenho quase certeza que eu não fui reprovado nesse visto mexicano porque eu tinha uma carta convite da empresa lá, que tem também a unidade lá no México, e eles me mandaram uma carta convite e eu entreguei ao cônsul. Porque se eu não tivesse essa carta, eu acho que esse seria um ponto de reprovação, pelo simples fato de não ter levado meu extrato bancário do C6 Bank. O processo de visto mexicano é muito mais rápido do que o visto americano, porque no mesmo dia que você entrega a sua documentação, no final da tarde você já retira o visto mexicano pronto, colado aqui no seu passaporte. Então o processo é muito rápido, ao contrário do americano, que quando você consegue ali sua aprovação, você leva em torno ali de 15 a 20 dias para voltar lá no consulado e pegar seu visto novamente. Agora eu vou falar um pouquinho aqui do visto chinês, né, como se preparar, sabendo que não são todas as pessoas que têm esse visto, tá? A maioria das pessoas tem o visto de turismo, que é um pouquinho mais fácil, mas eu tenho visto de trabalho, tá? Por que eu tenho visto de trabalho? Porque quem acompanha meu canal sabe que eu trabalho numa empresa chinesa, que é uma das líderes do mercado no ramo de healthcare, né, que são produtos médicos hospitalares. Então, eu precisei ficar lá mais ou menos uns 32 dias na China quando eu entrei nessa companhia, que também tem vídeo aí no canal, é um lugar fantástico. E eu precisei ficar lá nesse país, só que eu iria fazer um treinamento, uma quantidade X, período muito alto. E o consulado, né, recomendou que eu tirasse o visto de trabalho e não o visto de turismo, porque eu estaria fazendo uma atividade remunerada dentro do país deles, por mais que o meu vínculo é direto ao Brasil e não tem um vínculo direto à China. Mas como o cônsul me deu essa possibilidade durante a entrevista, mas é claro que eu aceitei ali o convite do cônsul e falei, cara, pode mudar de turismo e colocar de trabalho. Então a categoria do meu visto chinês é de trabalho e eu sou muito grato por isso, não tem problema algum. Outro ponto que facilita muito no visto chinês é a carta convite. Os chineses sabem que a China está se tornando pouco a pouco um dos pontos turísticos, mas não é comparado igual aos outros países como Europa, Estados Unidos. Então o chinês é muito receoso. Se você tiver uma carta convite em mãos e você vai fazer um treinamento lá, é legal. Se você tiver em mãos a sua passagem de ida e volta e pontuar ali quais são os lugares que você quer conhecer dos pontos turísticos da China, também facilita muito quando você entrega na mão do cônsul. Sabendo que hoje em dia, se você for à China e ficar menos de 7 dias lá no território chinês, você não precisa de visto, você entra somente com o seu passaporte. Mas se você ultrapassar esses 7 dias, você vai ter grande problema no futuro. Então eu recomendo você sempre ter um visto ali de turismo em mãos, para que você possa entrar tranquilamente, ficar ali o período de 3 meses, se caso for uma atividade não remunerada. Agora, se for uma atividade remunerada, peça para a sua companhia, se for chinesa, que facilita muito, para que você tenha um visto de trabalho. Então, falando um pouquinho de valores de visto, o americano é o mais caro. O americano, na época que eu tirei, estava em torno ali de 1.200 e pouquinho, 1.300, eu não me lembro o valor corretamente, mas é mais ou menos nessa faixa. O visto mexicano eu paguei em torno ali de mais ou menos de 500 a 700 reais, tá?
porque varia muito quando o dólar dá aquela oscilada, então por isso que eu falo de 500 a 700 reais. E o visto chinês eu paguei 650 reais, eu tirei lá no consulado do Rio de Janeiro, porque a fila estava muito curta lá e eu precisava com urgência tirar esse visto. Porque assim que eu entrei na companhia, eu precisei fazer esse treinamento lá no país, lá na China, e eu tinha um curto período de mais ou menos um mês para tirar esse visto, então eu comecei a pesquisar qual consulado estava mais vazio, e o consulado do Rio estava vazio, e aí foi bem ágil lá. Uma outra frase que eu compartilho com vocês: visto não é barato, visto é um investimento para a sua vida pessoal, vida profissional. Porque quando você tem um visto em mãos, facilita muito o seu cotidiano, principalmente quando você quer trocar de empresa e essa empresa tem a sede, seu headquarter em outro país. Então, quando você tem um visto em mão daquele país que a sua empresa tem a sede, isso facilita muito. Então, visto não é barato, é um investimento para a sua vida pessoal e sua vida profissional. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que durante a entrevista, o cônsul sente a sua energia. Ele sente se você está bravo, se você está nervoso, se você está inseguro. Ele vai sentir. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que foram reprovadas, principalmente no visto americano, passam por você quando você está na fila para fazer a entrevista. E eles falam: poxa, ele sentiu que eu estava nervoso. Poxa, ele sentiu que eu estava inseguro. Poxa, ele sentiu que eu menti. Então, pessoal, sejam confiantes. Falem respostas objetivas. Novamente, essa dica aqui para vocês. Então, de uma forma aqui bem resumida, para que você tenha sucesso e seja aprovado, independente se for no visto chinês, americano ou mexicano, é que você seja o mais objetivo e o mais verdadeiro possível. E sempre deixa em ênfase que tem algo que te prende no Brasil: família, emprego, estudo, enfim, não importa o que seja, mas mostre que você tem algo no Brasil que te prende aqui. Inclusive, todos os processos de visto que eu tirei, eu levei a escritura da minha casa nos processos de entrevista, para mostrar que eu tinha casa aqui no Brasil e que eu não tinha vendido ou algo assim do tipo, porque eu queria continuar com a minha casa aqui, morando aqui. Então, eu sempre deixei ali na manga, ali na pasta ali, a escritura da minha casa. Se caso ele falar assim: ah, você tem residência no Brasil? Tenho, tá aqui. Então, se você mora com seus pais, leva a escritura da casa dos seus pais para mostrar que você tem vínculo com eles e que você mora com eles. Deixa isso em ênfase, isso é muito importante. Então, referente aos tópicos dos vistos, pessoal, isso foi a minha experiência que eu fiz, segui à risca, inclusive até digitei aqui para vocês todo o passo a passo para não esquecer de nenhum detalhe, porque eu sinceramente, se vocês que estão assistindo aí são os meus amigos do outro lado da tela, eu quero que vocês também tenham sucesso como eu estou tendo nesse momento. Estou crescendo de uma forma pessoal e profissional porque vocês estão dando esse engajamento para mim. Então eu quero muito sucesso de vocês, quero ajudar vocês também, trazer aí um sucesso para a vida de vocês, para que vocês possam seguir lá esse passo a passo que eu passei aqui e ser aprovado. E eu quero que vocês comentem aí depois, falam: Matheus, suas dicas foram valiosas e graças à sua dica eu consegui ter aprovação no meu visto. Isso aí me deixa muito feliz e eu quero também a opinião de vocês aí, se caso alguém já foi reprovado, se a minha dica for de encontro com o erro que você cometeu, deixa aí no comentário, eu quero trocar essa experiência com vocês. Então, pessoal, eu tô indo nessa, tô indo descansar, já tá de noite, chegou o final de mais um dia. Obrigado aí vocês que estão acompanhando o meu canal, estão fazendo ele crescer. Espero aí que vocês possam convidar seus amigos aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E repito, se você gostou aí da dica aí, compartilhe com seu amigo aí, para que vocês possam ir junto lá, fazer essa entrevista e ter bastante sucesso. E eu te espero no próximo vídeo, porque assim, esse canal está crescendo com uma velocidade. E eu estou trazendo conteúdo muito bom para vocês aí, para que vocês possam ficar presos aqui no meu canal e que vocês possam gostar do conteúdo. Então eu vejo vocês no meu próximo vídeo do canal. Falou, fui, tchau!